Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui a tia Lídia está com muita saudade de todos vocês e sei que logo, logo nós estaremos juntos lá na igreja adorando ao Senhor. Mas enquanto isso, nós vamos adorar, eu aqui na minha casa e você aí na sua casa. Tá bom? Combinado? Então hoje a tia Lídia vai contar para vocês uma história muito interessante. A história de um homem chamado Elias. Elias, ele era um profeta muito usado por Deus e ele havia falado lá para o rei Acabe que não iria chover durante 3 anos, segundo a vontade dele, segundo a palavra dele. E crianças, não choveu. E quando estava próximo já de completar os 3 anos, Elias, ele estava sendo cuidado lá na cidade de Sarepta por uma mulher viúva. E quando ele chegou naquela cidade, crianças, enquanto não houve chuva, na casa daquela mulher não faltou alimento, nem pão e nem água. Deus providenciou tudo, porque o nosso Deus é o Deus do milagre. Ela tinha apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas durante o tempo de seca não faltou nada na casa delas. E assim na nossa vida, crianças. Enquanto nós estivermos passando por essa dificuldade, por essa pandemia, o nosso Deus, que é o Papai do Céu, ele tem cuidado de nós e não vai deixar faltar nada, nem para a tia Lídia e nem para cada um de vocês. Ele vai cuidar, ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque esse é o Deus que nós servimos. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo ingratos, mas o Senhor, ele cuida de nós, porque ele nos ama com um amor, crianças, incondicional. Um amor que só o Senhor tem por nós. Ah, crianças, Elias, naquela época, que já estava completando 3 anos e pouquinho, o Senhor mandou que ele voltasse e fosse ao encontro de Acabe. Mas Elias estava com um certo receio, porque Acabe estava atrás dele para matá-lo. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Ele confiou no Senhor, porque ele sabia que o Senhor era poderoso para livrar. E se ele tivesse que morrer, o Senhor iria o guardar. Crianças, Elias sentiu sim um temor, mas ele foi ao encontro de Acabe. E quando ele chegou perto de Acabe, antes que ele falasse, Acabe já virou para ele e falou assim: és tu, perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu? Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e todos os seus parentes. Você tem permitido que eles façam aquilo que não agrada ao Senhor. Crianças, Acabe, ele era uma pessoa, um rei muito mau. Ele era muito severo e ele tinha deixado de lado as leis de Deus. Crianças, quando nós nos afastamos de Deus, nós não conseguimos enxergar o que estamos fazendo. E era assim com Acabe. Acabe, ele estava deixando passar, esquecer, fingir que não estava acontecendo nada. Aí Elias falou assim para ele: eu não tenho perturbado Israel, mas você tem perturbado. E hoje aqui eu quero fazer um trato com você. Quero que você leve todos os profetas de Baal, todos os profetas de Aserá, lá no monte. E eu também irei lá no monte, e o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Acabe, crianças, parou e pensou. Ele gostou da ideia e aceitou o desafio de Elias e começou a juntar todo aquele povo para ir lá no encontro. Ele falou com a rainha e a rainha falou assim: certamente os nossos deuses irão nos responder. Elias estava achando que estava sozinho e foi lá para o monte encontrar com todos aqueles profetas, crianças. E ele falou assim: eu sei o Deus que eu sirvo, então eu deixarei que vocês comecem e depois eu vou começar. Crianças. E eles montaram lá o altar, colocaram lá o holocausto, né? E eles começaram com o sacrifício. E começaram, crianças, e pulavam, e gritavam, e diziam: Baal, Baal, nos responda, Baal, por favor.
E o dia foi passando, e nada de responder com fogo. E Elias falava assim para eles: grita mais alto. Quem sabe ele não está te ouvindo? Ou quem sabe ele está dormindo ou está de férias? Crianças, Elias ele sabia que o Deus de Israel era poderoso para o escutar. Só que aquele povo não conhecia o Deus de Israel. Eles achavam que Baal e Aserá poderia os ajudar. E as pessoas, crianças, foram chegando, foram se aproximando para ver o que estava acontecendo. Aquelas pessoas ficaram olhando, observando para ver o que ia acontecer, se Deus iria responder ou não. E Elias falou assim para a multidão: até quando vocês vão cochilar em dois pensamentos? Ou você serve ao Deus vivo, ou você serve ao Deus Baal. Elias, criança, ele sabia que Deus era poderoso, ele tinha essa certeza. E nós também temos que ter essa certeza no nosso coração. Temos que ser fiel ao nosso Deus. Aquele povo, ele estava meio balançado. Eles queriam servir a Deus, mas faziam coisas que não agradavam a Deus. E hoje em dia acontece muito isso, crianças. Vocês podem ver que às vezes ou o papai, ou a mamãe, ou alguma tia, algum parente, algum amiguinho seu que você conhece. Ah, eu vou para a igreja, eu gosto, mas fica ouvindo o que não agrada a Deus. Fica falando coisas que não agradam a Deus. O nosso Deus, ele se entristece com isso, crianças. Se nós ficamos bravos, se nós pegamos coisas que não é nossa, que é do amiguinho, não, ele nem vai saber, é só um pouquinho. Não, o nosso Deus, ele não se agrada disso. E naquela época, as pessoas tinham mania de fazer o que não agradava ao Senhor. E Elias falou para eles: vocês estão cochilando em dois pensamentos, achando que servem ao Senhor, mas estão também servindo a Baal. Crianças, e o dia foi se passando, o dia foi passando, e nada de Baal responder. E eles ficavam aí, eles pulavam: Baal, Baal, responda-nos, Baal. E eles se cortavam, eles se jogavam no chão, mas nada aconteceu. Sabe por quê? Porque Baal não é o verdadeiro Deus. E eles acreditavam nele. Só que o verdadeiro Deus é o nosso Deus, o Deus de Israel. E o dia foi passando, já foi chegando próximo da tarde. E Elias falou assim: agora é a minha vez. Vocês já fizeram o holocausto de vocês já clamaram, vocês já chamaram, mas o Deus de vocês deve estar muito ocupado porque não respondeu. Crianças, Elias pegou o holocausto, Elias pegou o seu holocausto e colocou, crianças, e colocou também um pouco de água em volta, para que quando o fogo caísse sobre o altar, sobre o holocausto, não queimasse. Crianças, Elias, ele olhou para o céu e clamou dizendo assim: Senhor, eu sei quem tu és. E sei que o Senhor, aleluia, é o Deus que cuida de nós, que cuida de cada um de nós. Mas para mostrar para esse povo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, eu te peço, Senhor, nesta tarde, responda com fogo. Crianças, de repente, caiu o fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. Ali foi a resposta do nosso Deus, crianças. O Deus a qual nós servimos, que honrou a fé de Elias, que respondeu a ele com aquele holocausto, derramando fogo sobre ele. É o mesmo Deus a quem eu e você servimos. É o Deus que tem cuidado de você e tem cuidado de mim. E que nos momentos mais difíceis das nossas vidas,
o Senhor, Ele tem respondido, Ele tem cuidado, Ele tem guardado. Sabe por quê, crianças? Porque Ele nos ama. Ai, tia, mas está tão difícil, é tanta coisa ruim acontecendo, é tanta notícia ruim. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós, crianças. O Senhor, Ele está conosco em todos os momentos, em todas as nossas dificuldades, porque Ele nos ama. Ah, mas e as outras pessoas? Deus também ama crianças. Ele ama todos e Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos quem vamos servir, se é o nosso Deus ou se é a Baal. E é muito difícil, crianças. É muito difícil a gente ver o que está acontecendo. É muito difícil a gente entender. Mas nós sabemos que tudo, tudo, tudo é permissão de Deus. Como naquele dia, como quando Elias clamou para que o Senhor mandasse fogo sobre o altar. E o Senhor mandou e consumiu todo aquele holocausto. Até a água, criança que estava em volta, chupou. E ele tinha colocado mais de 2 baldes de água para que ficasse bem molhadinho. E aquela água toda foi chupada. Crianças, Elias dobrou o seu joelho, jogou a sua capa sobre o chão, pediu para o seu servo que ficasse olhando lá no monte para ver se vinha chuva, porque o Senhor, Ele tinha prometido mandar chuva. E ele orou e perguntou a seu servo: você está vendo alguma nuvem? O servo dizia: não, eu não vejo nada. Crianças, Elias, ele não orou só uma vez. Ele orou uma, orou 2, orou 3, orou 4, orou 5, orou 6 vezes e perguntou para o seu servo: você está vendo alguma coisa? E o servo dizia: não, eu não vejo nada. Mas quando foi a 7ª vez, crianças, que ele perguntou ao seu servo, o servo dele olhou e falou assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Crianças, esse nosso Deus, ele é lindo, ele é tremendo, porque mesmo a nuvem sendo do tamanho assim da nossa mãozinha, Elias sabia que o Senhor ia mandar fogo, ia mandar chuva sobre a terra. E ele falou assim: corra, vá avisar a todos que vai chover. Elias se levantou e foi rapidamente correndo avisar ao rei Acabe que fosse embora porque iria chover. E o rei Acabe pegou a sua carruagem e foi embora. Mas Elias, crianças, Deus deu uma força tão sobrenatural para Elias, que Elias correu tão rápido, tão rápido, tão rápido, que ele chegou primeiro que o rei Acabe. E olha que o rei Acabe estava a cavalo, mas ele chegou primeiro, porque esse é o Deus que nós servimos. Crianças, quando a tia falou para vocês que Elias orou 7 vezes, ele confiou no Senhor. E nós também devemos confiar. Ai, tia, mas por que você está falando tanto isso? Porque às vezes nós oramos, pedimos a Deus a salvação do nosso papai, a salvação de um parente, e nós oramos, oramos e não temos a resposta. Mas nós temos que confiar e acreditar, porque quem é o dono de tudo é Deus. E Ele vai fazer, assim como Ele fez na vida de Elias. Às vezes o seu problema não é uma salvação, mas é a dificuldade que você tem passado em casa. E você tem orado: Papai do céu, nós não temos nada. Mas Deus é o providenciador de tudo, crianças. Deus, Ele supre todas as necessidades. Ele vem cuidando de cada um de vocês de uma maneira especial, com um cuidado, um amor tremendo, porque o nosso Deus, ele é lindo, ele é único e ele tem cuidado de cada um de nós, como ele cuidou de Elias, quando o rei procurou para o matá-lo, mas o Senhor escondeu. E assim Deus tem cuidado de nós, tem nos escondido debaixo das suas asas, debaixo das suas potentes mãos, nos livrado desse vírus tão cruel que tem matado tanta gente, e nós estamos aqui protegidos, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é o Deus de todas as coisas. Se ele quiser acabar com essa pandemia hoje, ele acaba. Se não quiser,
tudo é da vontade dele. E ainda que venha morrer, crianças, um de nós é permissão de Deus, porque ele é o dono das nossas vidas. Então vamos, crianças, adultos, vamos confiar, acreditar que Deus, ele tem cuidado de nós e ele vai nos guardar. E o que acontecer, tudo é permissão do Senhor. Amém? Agora a tia quer que você feche os seus olhinhos, você aí na sua casa, onde você está, feche os seus olhinhos e ore assim comigo. Senhor, ensina-me a ser um servo, ensina-me a te servir de coração puro e sincero, para que no dia do arrebatamento, Senhor, eu possa subir. E quando o Senhor vier, que eu possa, Senhor, subir